Que bom estar com vocês mais uma noite. Sempre ainda me surpreende a sincronicidade, né, do planejamento da leitura da página inicial com o tema da noite. Sempre sincrônico e dessa vez não podia ser diferente, né? Sandra leu para a gente um pouco de um texto lembrando, né, o mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E o tema da minha fala hoje aqui e a família, né? Como vai? E é um tema bastante amplo, né? Que a gente pode olhar sobre vários pontos, assim. No final da minha fala, eu vou voltar para esse ponto que Sandra trouxe para a gente, né? Do honrai vosso pai e vossa mãe. Mas eu gostaria de começar, né? Propondo a gente olhar para esse tema da família a partir do Livro dos Espíritos, né? Na parte terceira, quando se traz as perguntas sobre as leis morais, né? E aí vem vários capítulos, né? Em um desses capítulos se fala sobre os laços de família. Eu achei muito interessante, né, que se a gente lembrar das leis morais, da lei divina, da lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, amor e caridade, e por último, né, o item sobre perfeição moral, em todos esses capítulos a gente consegue falar sobre laços de família, né? Mas Kardec, que muito bem organizou, né, e sistematizou todos esses conhecimentos, escolheu colocar o título, né, dos laços de família dentro da lei de sociedade. E isso tem um motivo, né? A gente pode começar olhando para isso. E aí, então, lá no capítulo 7º desse livro terceiro, né, que a gente sabe que esse livro terceiro do Livro dos Espíritos depois se desdobrou no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os temas foram ali melhores tratados no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, lá no capítulo 7, né, Kardec traz a lei de sociedade. E aí ele começa falando sobre a necessidade da vida social. Então, aqui ele não está falando ainda especificamente sobre os laços de família, né? Mas ele traz aí nesse item as perguntas que os espíritos responderam sobre a necessidade da vida social. E ali, os espíritos, nessas 3 perguntas, é um item bem curto, são 3 perguntas apenas, os espíritos nos dizem, né, da necessidade da vida social. Então, não é apenas vamos dizer assim, a utilidade, né? Não é apenas que é útil, que é cômodo, é necessário, né? Então, é imprescindível, né? Tanto é que tem uma pergunta aqui que o Kardec faz aos espíritos, que é: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? E eles respondem que sim. Né? Que sim, porque a lei é de sociedade, né? E que existe essa necessidade da vida social, tanto é que o espírito, né, nós espíritos, né, enquanto princípio inteligente e individualizado, né, temos várias faculdades que justamente nos permitem o exercício dessa vida social, como por exemplo a palavra. Né? E aí, nessas perguntas, né, 766, 768, Kardec vai trazendo, através do ensinamento e da resposta dos espíritos, sobre essa necessidade que nós, enquanto espíritos, temos de nos ajudarmos mutuamente para o progresso. Então, aqui já tem várias leis, né, morais, não tem mais só a lei de sociedade, né, já tem a lei de amor, já tem a lei de progresso, né. Todas essas leis morais estão
interligadas, né? Então, se a vida social é uma necessidade, se precisamos um dos outros para progredir, né? Porque cada um de nós tem faculdades diversas, né? Enquanto indivíduos, né? Enquanto princípio inteligente individualizado, quando a gente pensa, né? Quando a gente vai mais à frente nesse capítulo, que aí na pergunta 773, que Kardec vai começar a trazer os laços de família, a gente precisa lembrar que os laços de família, né, são um tipo de uma espécie de laço social que derivam, né, dessa lei em sociedade. Tanto é que a gente fala, né, para as crianças pequenas, ou a gente fala entre nós assim que a família é a primeira escola, né, de convívio, de relacionamento, porque é verdadeiramente. E aí, na pergunta 773, o título desse item é Laços de Família, né? Kardec vai perguntar, vai fazer uma comparação, assim, na 773 e 774, ele como pedagogo, né, ele vai tentando aí didaticamente comparar os tipos de relações que existem entre os animais e os tipos de relação que existem entre os espíritos, né, os homens, como ele chama aqui, né, esse princípio inteligente individualizado. Então, a gente vê, né, em outros momentos lá no Livro dos Espíritos, que esse princípio inteligente que chega a se individualizar enquanto espírito, né, ele veio ali estagiando, né, nos diversos reinos. E aí Kardec vem fazendo essa comparação. Então, no reino animal, ali, nas relações entre animais, a gente vê, né, uma relação de, a gente até poderia chamar assim de afeto, né, entre os animais com seus filhotes. E aí Kardec vai perguntar, né, por que essa relação, esse afeto, esse cuidado, né, que a gente vê entre os animais e os seus filhotes, né, cessam quando esses filhotes não têm mais necessidade de cuidado. Então, por que eles são temporários? Porque as nossas necessidades de afeto e de cuidado, enquanto seres humanos, né, enquanto espíritos, não são temporárias, né? A gente vai depender desse afeto, desse reconhecimento, né, desse olhar do outro, sempre, né? A gente está sempre buscando esse lugar de aconchego. E os animais buscam isso ali enquanto filhotes, né? Ele vai identificando dessa forma, vai tentando fazer esse paralelo, essa comparação. E aí, dentro dessa pergunta, os espíritos respondem para Kardec, né? Que os animais, eles são direcionados principalmente pela lei de conservação, que é uma outra lei natural, né? Então, vem aí esse instinto de conservação que se expressa de uma forma afetuosa, né? Quando a gente vê uma mãe, um animal adulto cuidando de um animal filhote, né? A gente vê ali um laço de afeto. Mas no caso do espírito, né, desse princípio inteligente já individualizado, que somos nós, o que existe não é essa relação social em razão dessa necessidade da vida material, que é o instinto de conservação, mas sim essa necessidade do afeto, da troca, da relação, ela deriva dessa vida moral, que é o que diferencia, né, o espírito dos outros seres, né? Quando a gente chega nesse reino nominal, como a gente fala, né? O que diferencia? É essa vida moral, né? E essa vida moral que se estabelece para o progresso. Então, os laços, Kardec vem explicando aí junto com as respostas dos espíritos que esses laços sociais, essa lei de sociedade, como ele falou lá no princípio do capítulo, eles são necessários à evolução, ao progresso. E esses laços de família, eles falam, né, essa espécie de laço social, que são os laços de família,
eles sintetizam, ou seja, eles são como se fosse um resumo, né? Um pocket, assim. Esses laços sociais. Então, por isso, né, que a gente entende a família como a célula primeira da sociedade. Porque esses laços de família, né, sintetizam os laços sociais aí num aspecto mais amplo. É como se a gente estivesse ali estagiando na família, nas relações familiares, para a gente ir para relações mais amplas. Então, daí, né, que derivam as relações familiares. Elas derivam dessa necessidade de convivência para a própria evolução de nós espíritos. E aí, gente, quando a gente vem pensar assim, como é que a gente se enxerga, né? Porque o título do meu tema de hoje é uma pergunta, né? E a família, como vai? Né? É uma pergunta para cada um de nós. Quando a gente se enxerga enquanto família, e quando a gente se dispõe a se perguntar, né, e a família como vai, a gente vai se perguntar, a gente vai se lembrar aí primeiro lá do texto, né, que Sandra trouxe para a gente, né? A nossa família originária, né? De onde viemos. Como chegamos aqui nessa reencarnação na Terra? Através de um pai e de uma mãe. Então, perguntamos, e essa relação, como está? E aí, depois, se já somos adultos e chegamos a formar outra família, né? Temos aí uma família nuclear. Talvez formada por um companheiro e uma companheira, talvez somente nós, talvez filhos. E aí nós nos perguntamos também, nos fazemos a mesma pergunta, e essa outra família, né? Como está? E aí nos lembramos da nossa família extensa, né? Tios, tias, primos, avós, né? Também é uma família, né? E aí nos lembramos, né, de que Jesus nos trouxe numa passagem, que eu vou ler para vocês aqui no final, sobre as relações de parentesco ou familiares não se restringirem à carne, à biologia, ao sangue, né? As relações de afinidade, tão bem explicadas pela doutrina dos espíritos, que nos traz a reencarnação, a lógica da reencarnação, né? Da pré-existência do espírito e com as suas afinidades, né? E essa família maior, muitas vezes essa nossa família espiritual, como a gente fala, né? Essa família de afinidade, não está nem aqui perto da gente encarnado, né? Mas a gente consegue sentir a presença deles, nos apoiando e nos incentivando, mesmo que em outro plano, né? Às vezes a gente encontra uma família na casa espírita, nos laços de amizade, né? Às vezes a gente encontra uma família no trabalho, e quando a gente fala que a gente encontra uma família, que a gente encontra um núcleo social ali, a gente não encontra apenas relações de bem-estar e de regozijo. Porque a família não é formada apenas por essas relações. Em toda família, nós vamos ter aqueles espíritos aos quais nos afinizamos e vamos encontrar também aqueles espíritos que nos colocam maiores desafios de convivência. E aí, eu acho muito atual que a doutrina dos espíritos, ela nunca trouxe a família como um modelo, ela nunca trouxe um modelo de família universal a se seguir. Porque a doutrina dos espíritos sempre nos disse, né? E aqui
na nota de rodapé do Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 774, quando os espíritos dizem que os laços sociais são necessários à evolução e os laços de família sintetizam os laços sociais, eis porque eles são uma lei da natureza, né? Por isso que os laços de família são a lei da natureza, porque são uma expressão da lei de sociedade, que é uma lei da natureza. E aí os espíritos completam que Deus quis que dessa forma os homens aprendessem na família a amar-se como irmãos. Então, nessa resposta, antes de eu ler o comentário, a nota de rodapé, os espíritos já nos dizem o que é uma família. É um espaço de exercício do amor. E por isso não há modelo. Por isso, a família pode ser formada por um pai e seus filhos, por uma mãe e um pai, por diversos arranjos que a gente conhece hoje em dia. Uma família sem filhos. Porque a família é o espaço social onde existe essa oportunidade de exercício do amor nessa relação mais íntima, nessa relação mais próxima. Então, a gente pode fazer isso na nossa família, quando a gente encontra uma família, na casa espírita ou no nosso trabalho. E isso não significa dizer que a família é um espaço de exercício do amor, não significa dizer que a família é necessariamente um espaço de eterno regozijo. Não significa, porque senão, quando não for, nos sentiremos encorajados a desfazer essa família, né? Então, por isso que quando a gente pergunta e a família como vai, quando a gente me acompanha assim nesse raciocínio, aqui os espíritos estão dizendo para a gente, olha, aqui existe a lei da sociedade. A lei de sociedade, ela é mais intimamente trabalhada nesse seio, nesse núcleo menor, né, que é a família. E para eu saber como, a gente sempre fala, né, como é que tá, essa sociedade está doente. A gente não usa essa expressão, a sociedade hoje em dia está doente, né? E aí, logo vem alguém falar, mas é porque a família está doente. Né? Porque uma é o desencadeamento da outra. E aí a gente precisa voltar, a gente está na sociedade, a gente está na família, a gente precisa vir aqui para o espírito. É porque o espírito está doente. Porque é uma expressão, o espírito, a família, a sociedade, né? É um desencadear de relações que se desencadeia do princípio inteligente individualizado que somos nós. Então, quando a gente pergunta, e a família como vai? É muito tentador que a gente comece a enumerar, né, todos os desafios que esses outros seres, outros espíritos que convivem conosco na nossa família, se a gente pensar na nossa família nuclear, né, nos apresentam. Então a gente vai começar a falar, minha família tá péssima, porque meu marido isso, meu filho aquilo, minha filha não sei o quê, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Quando deveríamos perguntar, e nós? Como estamos? Nós, espíritos, senhores do nosso destino, como estamos? Como nos sentimos? Como nos colocamos? Como ouvimos? Como falamos? Como silenciamos? Porque o amor é isso, não é? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu acho que eu era da mocidade espírita. Quando eu fui numa palestra e alguém falou assim, porque eu sempre escutava, né, que a gente amar uns aos outros, amar uns aos outros. E eu, assim, criança mesmo, eu ficava ouvindo aquilo, eu pensava assim, eu me lembro na minha cabeça criança, eu falava, eu nunca vou amar todo mundo.
Porque eu achava assim, que eu tinha que amar, e aí o parâmetro que eu tinha era minha irmã. Eu pensava assim, eu tenho que amar todo mundo igual eu amo a minha irmã. E eu pensava, eu nunca vou conseguir amar todo mundo igual eu amo a minha irmã. Isso é impossível. Tipo, eu não amo essa pessoa, nem conheço como é que eu amo. Eu não conseguia entender isso, né? Depois eu começava a achar que eu nem amava a minha irmã. Eu me lembro uma vez que eu estava no dentista, eu odiava ir pro dentista, eu tinha o maior trauma de dentista, tinha arrancado um monte de dente. Aí eu estava lá na cadeira do dentista, esperando a minha vez, só que era a minha irmã primeiro. Aí a minha irmã lá, sentada na cadeira do dentista lá, e eu pensando assim, graças a Deus que não sou eu, né? Ainda bem que não sou eu que tô ali sentada, ainda é a minha irmã. E aí nessa hora eu pensei, meu Deus, eu não amo a minha irmã. Eu criança assim, pensando, eu não amo a minha irmã, porque eu tô desejando que seja ela que esteja na cadeira do dentista e não eu. Então, a cabeça da criança, né, refletindo sobre as leis morais. E aí, eu nessa coisa, né, como é que eu vou amar todo mundo? Eu não amo nem a minha irmã, eu achava que eu amava a minha irmã, agora eu acho que eu não amo mais, porque eu prefiro que seja ela no dentista do que eu. Eu ouvi uma palestra que a pessoa falou assim, que o amor não é o amor somente, não é somente esse amor romântico, esse amor sentimento, né, que a gente fala. Que o amor é uma atitude, é uma forma de se colocar no mundo, né? Então, é claro que eu não vou amar um espírito com o qual eu nunca convivi, uma pessoa com a qual eu nunca convivi, da forma como eu amo a minha irmã. Não vou... o amor-sentimento não é igual, porque eu não tenho esse laço de intimidade com aquele outro espírito, né? Mas o amor, a atitude, a forma como eu me coloco perante aquele espírito, isso eu posso exercitar. Né? Então, eu me lembro que para mim isso fez muito sentido, assim, então faz algum sentido agora. Eu posso procurar agir de forma amorosa para com todos os seres, né, da criação, não só os espíritos. Eu posso procurar estabelecer um certo parâmetro, né, de atuação, porque eu posso ter, além do amor-sentimento, eu posso ter o amor-atitude, eu posso ter o amor-silêncio, né? Eu posso me calar. Se eu estiver numa roda que está todo mundo ali falando mal dos outros, eu posso escolher ficar em silêncio, ou até tentar levar a conversa para um assunto melhor, né? Eu posso oferecer um ombro amigo, eu posso perdoar. Eu posso perdoar. Então, há várias formas de exercitar o amor. E por isso é possível exercitar ele, inclusive com espíritos com os quais, nesse espectro maior, né, que é a sociedade, é por isso que a gente consegue exercitar ele, mesmo com espíritos com os quais a gente não tem necessariamente uma relação de afinidade, né? Então, quando os espíritos nos trazem, eu vou ler para vocês agora a nota de rodapé de que eu falei, quando os espíritos nos trazem que a família é isso, né, é esse espaço onde a gente vai buscar, né, o objetivo é esse, né, onde a gente tem a oportunidade de aprender a nos amar como irmãos, né, eles estão falando disso, desse espaço de exercício do amor, uns para com os outros e para conosco também, né? Porque, como eu falei, a gente deve exercitar essa pergunta primeiro com relação a nós. E aqui, na minha edição do Livro dos Espíritos, nessa pergunta 774, né, que foi a que eu li a resposta agora aqui para vocês, ele traz a edição traz uma nota de rodapé citando Pestalozzi. E aí tem uma citação aqui de Pestalozzi do que ele fala sobre o amor. Eu vou ler aqui. A manifestação do amor é a salvação do mundo. Amor é o fio que liga Deus e o homem. Sem amor, o homem está sem Deus. E sem Deus e sem amor, o que é o homem? Essa é a aspas, né? A citação de Pestalozzi. E aí tem uma nota do editor que continua assim: é esse amor preconizado como o elo de união e de equilíbrio entre os homens, entre os espíritos,
que o grande educador atribui ao processo familiar, a família, fonte inesgotável de incentivos ao desabrochar das potencialidades da criança e do jovem. Mas aí, gente, quando a gente fala, né, da família enquanto amor, muitos de nós, seja pela nossa própria experiência na nossa família, seja pelas histórias mesmo que a gente escuta, né, das pessoas com as quais a gente convive, que tem histórias de convivência tão dolorosas, né, no seio da família, a gente titubeia, né, em alguns momentos a gente não consegue identificar onde está esse amor, né, onde está esse exercício do amor ali naquela família que nos parece tão desorganizada, né? Seja a nossa, seja a outra. E quando eu estava lendo essa pergunta, eu me lembrei muito de uma pergunta que a gente estudou no grupo do Livro dos Espíritos, há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, sobre a escolha das provas. Porque a escolha, dependendo do nosso grau de maturidade espiritual, né, a escolha do seio familiar em que reencarnamos, nós participamos dessa escolha também. Né? E aí, quando a gente olha assim para essa família e não se sente parte dela, ou se sente injustiçado nela, né, é importante a gente tentar lembrar desse ensinamento, né, que a gente escolheu também essa família. A gente escolheu esses espíritos, né, para nascer junto com eles, para renascer junto com eles. Escolheu os nossos tutores. Escolheu os que vamos tutelar. E nesse capítulo que a gente estava lendo sobre a escolha das provas, né, tem uma pergunta que é bem interessante, assim, ela chega a ser até de um ponto de vista infantil, assim, né, que a gente está falando, tudo bem, mas se eu fosse escolher minhas provas hoje, a gente pensar assim, hoje, se eu fosse escolher minhas provas, eu não ia escolher essas provas que eu estou passando, porque está muito difícil. Eu ia escolher uma prova mais fácil. Essa aqui está muito difícil, quero mudar, né? A gente pensa assim, né? Quando pensa nas provas para a nossa evolução. E aí, na pergunta 266 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, não parece natural escolher as provas menos penosas? É bem lógico, né? Mas se eu fosse escolher, eu ia escolher o mais difícil, eu ia escolher o mais fácil. E aí os espíritos respondem, para o encarnado, sim. Para o espírito, não. Quando está liberto da matéria, a ilusão cessa. E a sua maneira de pensar é diferente. Então, sim, agora, na matéria, encarnados, todos vamos dizer que essa prova aqui que a gente escolheu está muito difícil, essa família está muito complicada e certeza que a gente caiu de paraquedas na família errada, porque a gente não escolheria isso. Mas a gente está pensando com as limitações da matéria. A matéria impõe muitas limitações ao espírito, às potencialidades do espírito. E quando a gente escolheu, a gente estava em espírito, né? A gente não estava encarnado, então a gente estava liberto. É como se um véu se descortinasse na nossa vista e a gente conseguisse ver coisas que a gente nunca viu. E quando você vê, aquilo fica tão claro, tão óbvio. E você escolhe, né? É claro que eu quero renascer com essa mãe, é claro que eu quero renascer com esse pai. É claro que eu quero renascer, para mim é óbvio que eu quero renascer nessa lama, se assim a gente identificar, né? Um seio familiar desorganizado, vamos dizer assim. Porque a gente consegue ver com a claridade com que o espírito consegue ver sem todas essas limitações que esse corpo nos traz, né? Qual é o melhor caminho para a nossa evolução? Porque a gente consegue ver várias existências, porque a gente não está limitado ao que a nossa posição de vítima, do que fizeram comigo, né? A gente sabe que todas as relações incluem perdas e ganhos.
A gente consegue ver atrás, a gente consegue ver adiante, porque a gente é como se quando a gente visse uma cena do alto, assim, né? A gente está ali participando daquele teatro, a gente não está muito entendendo qual é o papel, aí de repente você sobe, se afasta e consegue ver tudo do alto, e aí tudo fica muito claro, e aí você consegue escolher. Quando os espíritos dizem cessa a ilusão, e a nossa maneira de pensar é diferente. E aí, não, a gente não vai escolher a menos penosa, a gente vai escolher a mais proveitosa. A gente vai escolher a família mais proveitosa. Mas talvez a família mais proveitosa, que a gente escolheu com aqueles olhos libertos, né? Libertos da carne, agora, olhando com os olhos da carne, não nos parece uma escolha tão boa. E é por isso que a gente precisa tomar perspectiva, né? Sair um pouco da figura e lembrar e ler essa pergunta. Essa pergunta até sugiro que vocês leiam, a 266, porque ela tem um comentário enorme depois de Kardec. Tem essa resposta, né, de 2 linhas, falando para o encarnado, sim, parece natural escolher as provas menos penosas, mas para o espírito, não. E depois Kardec fala aqui 2 páginas só discorrendo sobre essa resposta, né? Porque realmente é muito interessante. Eu sugiro que a gente volte para marque essa pergunta no Livro dos Espíritos e volte para ela toda vez que a gente estiver diante de uma dificuldade. Né? Então, gente, quando a gente pergunta e a família como vai, né? A gente deve perguntar, deve olhar, sim, primeiro para a gente, enquanto espírito, como estamos? Estamos cansados? Vamos cuidar de nós? Vamos descansar na medida do que for possível? Vamos pedir ajuda? Vamos recuperar um pouco da nossa fé em nós mesmos? E quando a gente conseguir se sentir conseguir olhar dentro de nós e ver o valor próprio que temos enquanto espíritos, vamos olhar ao redor, né? Aqueles espíritos que estão mais perto de nós na nossa convivência. Vamos pensar o que podemos oferecer, o que estamos oferecendo a ele, né? Será que estamos oferecendo à nossa família o nosso melhor? A gente é muito rápido em concluir que não estamos recebendo o melhor da nossa família, né? De falar, não, eu para receber tinha que receber muito mais. Mas e será que a gente está oferecendo o nosso melhor? Porque, assim, a família, né? Da mesma forma que a sociedade, que cada um tem habilidades específicas que ajudam o mundo a progredir, né? Na família também. Então, assim, às vezes aquilo que me incomoda tanto no meu companheiro, na minha companheira, na verdade, uma habilidade que eu não consegui desenvolver. E que é muito legal que na família eu consiga desenvolver um papel assim e ele um papel assado, porque a gente se complementa. E a gente não precisa competir, né, para os dois fazerem o mesmo papel. Tem tantos papéis para serem ocupados. Talvez a gente consiga olhar, né? Às vezes também olhar para o outro, né, nessa família é muito difícil, porque o outro é sempre um espelho. É sempre um espelho. Então, quando a gente olha, a gente vê primeiro aquilo que a gente vê com os nossos olhos, né? Até que a gente olha a mesma pessoa, uma pessoa tem uma opinião sobre ela, acho aquela pessoa muito legal. Ah, não, aquela pessoa tem isso que me incomoda demais, é muito falsa e não sei o que, né? Assim, uma pessoa solícita, por exemplo, sabe? Aquela pessoa que sempre quer ajudar. Tem gente que vai falar, nossa, olha como ela é generosa, ela tá sempre pensando em ajudar. E tem um outro que já vai chegar e vai olhar, não, acho que ela é muito falsa, que tudo ela quer ajudar, não é possível. Ninguém é assim também. Esse julgamento diz mais sobre quem julga, né? Todo julgamento diz sobre quem julga. Então, esse olhar de nós sobre o outro diz mais sobre nós. É esse o espelho, né? As crianças, os filhos, né? Quanto menores mais espelhos são. Quanto menores, mais espelhos são. Né? Por justamente essa plasticidade maior, né, que se tem na infância, como Sandra falou, nesse momento de chegada, de adaptação, né?
Então, eles estão, assim, ainda no adormecer, né? Da sua potencialidade enquanto espírito. No acordar, no desabrochar, né? Então, são muito espelho dos adultos, dos espíritos que estão ali como tutores, né? Do pai, da mãe ou de quem for o cuidador principal naquela família. E por isso que a gente se incomoda tanto. Por isso que a gente se incomoda tanto. Quando a gente se incomoda com uma criança que chora muito, a gente não se incomoda, porque a gente não devia se incomodar com uma criança que chora, porque o choro é para a criança uma forma de se comunicar, é um pedido, é uma demanda, é uma forma de demandar. E por que a gente, enquanto cuidadores, né, se incomoda tanto com o choro da criança e faz qualquer coisa para calar aquele choro? Então a gente vai permitir tudo, porque a gente não quer lidar com aquele choro, e aí quando ela chorar a gente vai dar tudo que ela quer. Ou então a gente vai repreender muito severamente, porque a gente não admite nenhum choro. Esse nosso incômodo, se houver, né, com o choro, diz muito mais sobre nós. E por isso, quando eu pergunto como está a sua família, minha família está péssima. Meu filho só faz chorar, chora o dia inteiro. E tudo bem, talvez ele esteja precisando de alguma ajuda, vamos olhar, mas e você, né? E você, dentro da sua família? Esse choro te dói porque você acha que aquela criança está sofrendo e você não está conseguindo ajudar? Ou porque você tem um choro calado? E quando você escuta o choro daquela criança, você lembra do seu choro que você quer calar. Então, assim são as relações sociais, as relações familiares e as relações sociais. Aquilo que mais nos incomoda no outro, mais espelho é. Ou do oposto de algo que a gente queria ter, queria ser e não é. Ou de algo que está dentro de nós e a gente está tentando esconder tão bem escondido que quando alguém aparece mostrando, a gente quer calar logo para não correr o risco da gente mesmo descobrir o que a gente não quer descobrir sobre nós, né? Então, gente, quando a Sandra trouxe, né, na leitura da página inicial, aquela passagem, lembrando, né, o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe, que é muito importante a gente lembrar, né, que nas famílias mais desorganizadas que sejam, de a gente querer falar assim, nossa, não, mas na minha família realmente eu não ganhei nada de bom. Ganhou a oportunidade de renascer na Terra. No mínimo isso. Isso estava no texto, né, que a Sandra trouxe. No mínimo, a gente deve honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque nos deram essa oportunidade de renascer sobre a Terra. E está vestindo esse corpo físico que é um instrumento para a nossa evolução, né? Mas, geralmente, vamos ter algo a mais também para agradecer, né? Porque, muitas vezes, as oportunidades não vêm revestidas desse sentimento, né? Como eu estava falando antes, de regozijo, mas sim de um desafio, né? De uma prova. E aí, no Evangelho, né? Como eu falei no começo, esse livro terceiro do Livro dos Espíritos, ele se desdobrou depois no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí no Evangelho tem um capítulo só sobre o honrai vosso pai e vossa mãe, né? Que também é muito interessante de ler. E no final ele fala, tem até um texto, né, bem bonito do Santo Agostinho, falando sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, que é um pouco do que a Sandra trouxe aí na mensagem inicial também, né? Mas a passagem que eu gostaria de ler, só para deixar essa reflexão, né, ampliar um pouquinho esse olhar sobre a família que a gente está lançando hoje, é aquela passagem, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Chegando a casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam, ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor, e disseram-lhe, vossa mãe e vossos irmãos, que estão lá fora, vos chamam. Mas Jesus lhes responde, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor,
eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí, Kardec traz, né, todo um comentário sobre essa passagem, que, claro que a gente tem que ler isso no contexto de Jesus, né? Foi Jesus que falou isso. Então, ele não falou quem é minha mãe, quem são meus irmãos, para renegar a mãe dele e os irmãos dele, né? Muito pelo contrário, ele usou aquela oportunidade para puxar uma reflexão e trazer justamente essa questão de que a família não é somente a família de sangue, a família corporal, né? Que existe aqui ele fala, todo aquele que fizer a vontade de Deus é minha família. É meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Então, aqui ele está falando dos laços de família, né? Desse parentesco espiritual, dessa afinidade espiritual, que não precisa ser necessariamente dentro da nossa família, né? Então, aqui, Jesus está nos chamando, né, dentre outras coisas, a pensar, quando a gente pensa como está minha família, como vai minha família, a gente pode começar a pensar como estou eu, o que é que eu tenho de melhor para oferecer para minha família, né? O que é que eu gostaria de receber da minha família? Também é muito legítimo, né, que a gente consiga colocar, né, através da palavra, o que a gente gostaria de receber daquela família, porque às vezes a família não sabe o que você espera dela. Ali o pai, a mãe, ou o companheiro, ou o filho. Mas também é importante que a gente consiga ir sempre extrapolando essa pergunta, né? Porque a gente começou disso, a lei, os laços de família, né, são uma espécie de laços sociais. Então, é isso que Jesus está falando aqui também, né? Quando ele fala quem são minha mãe e meus irmãos. Porque somos com a clareza que a doutrina dos espíritos nos traz, né? Sobre a imortalidade do espírito, né? Sobre a pluralidade das existências, sabemos muito bem que não tem nenhum sentido a gente restringir a noção de família ao sangue comum, ao laço biológico. Porque nessa encarnação eu tenho essa família biológica, né? E numa outra eram outros espíritos que se reuniram ali naquele seio familiar. Podiam ser alguns os mesmos, outros. Então, a própria ideia de reencarnação e de preexistência do espírito e de pluralidade das existências já traz essa noção que Jesus trouxe aqui de uma outra maneira, né? De que a gente não precisa restringir esse espaço de exercício do amor, se é assim que a gente puder definir a família dessa forma, porque é isso que os espíritos nos dizem, né? Que por isso que não tem um modelo, por isso que a doutrina dos espíritos não fala a família só é se for assim, assim, assado. Então, se a família vai ser esse espaço de exercício, com avanços e retrocessos, mas sempre exercício do amor, a família precisa se compreender também, né, e cada vez mais, como um espaço que vai se ampliando e vai olhando para fora, né? Do mesmo jeito que eu comecei, eu, espírito, olhando para mim, olhando para fora, olhando para minha família nuclear, olhando para fora, olhando para essa família maior, eu posso chegar a esse olhar, né, que Jesus nos propõe. Somos todos espíritos, né? Somos todos irmãos. E podemos lançar esse olhar e essa pergunta para além da nossa família. Podemos começar a olhar pela nossa família, mas podemos e devemos sempre tentar extrapolar esse olhar e esse espaço de exercício do amor enquanto atitude, né? Não apenas enquanto sentimento. Obrigada. Graças a Deus.